Que vamos falar sobre o batismo. Falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou duas ordenanças para a igreja. Quais foram essas ordenanças? Isso foi uma ordem. Ele disse que isso que você tem que fazer como igreja de Cristo. Mas Ele deu duas ordenanças. Eu vou reformular a pergunta. Do culto, em relação a um ritual para se fazer parte do corpo de Cristo, né? Para se fazer parte do corpo de Cristo. Nós já fazemos as duas. Aqui a lição número 9 vai dizer o batismo, a primeira ordenança. A segunda ordenança decorre dessa primeira, do batismo. Qual é? A ceia do Senhor. Ele deu duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. E nessa lição número 9 nós vamos falar sobre o batismo como a primeira ordenança, né? Aí eu pergunto aos irmãos: o batismo perdoa pecado? Por que não? Quem? Quem pode dizer mais? O batismo perdoa pecados? Raimundinho disse que não, o batismo ele não perdoa pecado, porque quem perdoa é o quê? Mas qual o requisito para se você alcançar a sua salvação? Existe um requisito principal, né? Um requisito principal para que você se alcance a salvação é o batismo. Ele leu o versículo, quando eu perguntei da ordenança, ele citou o versículo em Marcos capítulo 16, que vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será... Exatamente, vamos lá. Quem crê e for batizado. Qual é o requisito para que o cristão, para o homem, ele ser salvo? Ele tem que fazer o quê? Crer. Ponto. Ele tem que crer. E for em Efésios, deixa eu abrir aqui, Efésios 2, vai nos dizer que Efésios 2, versículo 8 e 9, vai nos dizer o seguinte: pois é pela graça, veja só, não é pelo batismo, não é por penitência, não é por tantas outras coisas. Nós vamos aprender aqui já num primeiro tópico, como muitas igrejas trabalham, do primeiro ao terceiro tópico, como muitas igrejas trabalham e crê no batismo, mas não é por batismo, não é por penitência, não é por comunhão, não. O requisito é o quê? Crer. É o que? A fé. O requisito é a fé. Em Efésios 2, 8 ele vai dizer: pois é pela graça que sois salvos, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, o batismo, ele não salva ninguém. O batismo não salva. O batismo não é um requisito para que você fique livre do seu pecado, não. Porém, a falta de batismo pode fazer que você não entre no reino dos céus. O batismo não salva, não perdoa pecados. O batismo não perdoa pecado. Mas a falta de batismo pode lhe impedir de entrar no reino dos céus? Não? Eu acho que não. Pode lhe impedir, Tiago, de entrar no reino dos céus? O batismo, na lei de Moisés já existia o ato batismal, mas na lei de Moisés se dava sobre a purificação. Moisés e Levítico, no livro de Levítico, vai nos relatar que quando alguém se envolvia com algo impuro, ou seja, quando o homem se deitasse em uma cama impura, qual era o ato que o homem teria que se fazer? Era o que? Se lavar. Então o ato batismal já vem desde a lei de
Moisés. Nós estamos aqui, nós vamos aprender que Jesus ele não veio extinguir lei nenhuma. Nós já aprendemos aqui várias lições. Ele veio o que? Cumprir a lei de Moisés. Antes de Jesus chegar a essa terra, o ato batismal já era praticado pelos judeus, principalmente na época helenística, quando a época helenística foi aquela época que foi dominada pelos gregos romanos. Ou seja, os judeus, eles começaram a aceitar aqueles que é chamado os prosélitos, né, que todo mundo conhece. O que é prosélito? É o quê? Todo aquele que não é da nação de Israel. Ou a gente pode dizer que é um prosélito aqui, todo aquele que não é da nação brasileira. Se ele vem de fora, ele se naturaliza, ele acredita, entra em uma crença, ele se torna o quê? Um prosélito. Ou seja, ele veio de outra crença, veio de outra nação, e ele está aceitando essa nossa crença. Então, antes de Jesus, na época do helenística, que se dá depois da queda de Alexandre o Grande, os judeus começaram a batizar, né, esses prosélitos, ou seja, pessoas de outras nações, pessoas que não eram judeus, mas que começou a aceitar o judaísmo. Existia ali um ritual, ou seja, você quer aceitar o judaísmo, você tem que fazer, né, tem uma sequência que você tem que fazer. Primeiro você tem que fazer a circuncisão, e você tem que o quê? Se batizar. E só assim você vai entrar agora na onde? No judaísmo. Só assim agora você pode ser um judeu. Então existia. E por que os judeus faziam isso? Porque ele via que todos aqueles que não faziam parte da nação de Israel, que não era judeu, ele via como uma pessoa o quê? Impura. Ou seja, você, desse jeito que você está, você não é digno de ter esse Deus. Então era o quê? Impuro. Aí chega João Batista. João Batista, todo mundo sabe que o nome dele é conhecido como João que batiza, aquele que batiza. O evangelho de João Batista, tudo que ele fez aqui, o percurso dele aqui, ele teve um alvo, que era anunciar quem? O Cristo. Está vindo um após mim aí que, falando a verdade, não consigo nem decifrá-lo, ele é maior do que... Porém, João Batista, ele fazia o quê? Batizava. Mas qual era o intuito do batismo de João Batista? O arrependimento. Veja, os judeus, ele tinham o batismo baseado na lei de Moisés, daquelas pessoas que eram impuras. Ou seja, você quer fazer parte dos judeus, eu vou lhe batizar, você tem que primeiro fazer a circuncisão. Aí Paulo lá na frente ele vai dizer que nem a circuncisão é válida para a sua salvação. Se não fosse isso, Jesus Cristo teria o quê? Morrido em vão. Então, já quebrou a lei dos judeus. Mas judeus ele tem o quê? A pessoa era impura, você tem que fazer a circuncisão e se batizar. Aí João Batista ele começa a pregar justamente para quem? Para os judeus, para todos ali da época. E João Batista, a pregação dele era uma pregação de quê? De arrependimento. Então João Batista estava dizendo, em outra palavra, você diz que aqueles que estão fora são impuros, vocês são impuros também, arrependei-vos. João Batista começou o quê? A confrontar. Veja só, João Batista começou a pregar o arrependimento do reino, e a pregar e a dizer que viria o Messias, e dizia o quê? Arrependei-vos e seja batizado. Agora, há uma diferença entre o batismo que João Batista praticava e o batismo que foi ordenança de Cristo. Há uma grande diferença. Que diferença é essa? João Batista, ele batizava para o arrependimento do pecado, para que a pessoa fizesse uma aliança esperando quem? O Messias. Ele disse: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos... E Jesus disse quem era o reino. Quem era o reino? Foi fundado por ele, e o reino era ele. Ele fundou e colocou nós como do reino. Então, o batismo de João Batista era primeiro para confrontar os judeus. Olha, você disse que os de lá de fora são impuros, vocês são igualmente impuros, vocês são pecadores. Vocês usam dessa palavra aqui para profanar. Aí ele diz, chama raça de víboras, sepulcros caiados. Ele começa a falar, né, numa demanda, de quem era realmente os judeus. Mas ele diz, arrependei-vos e seja batizado. E o batismo de João Batista tinha dois sentidos: o arrependimento, e aí uma aliança que era feita quando a pessoa se arrependia. Era uma aliança que era feita da espera do Messias. Aí João Batista, uma certa vez, vê Jesus vindo, aí ele aponta e diz: eis o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, Jesus também ele é batizado.
Então, a partir desse momento, Jesus o quê? Cumpriu o batismo da forma que era da lei Moisés. Jesus disse agora, porque se o batismo fosse algo válido para a sua salvação, ou seja, você só pode ir para o céu se você se batizar. Então, para que Jesus Cristo veio? João Batista estava fazendo um belo trabalho, batizou muitas pessoas. Mesmo depois de Jesus ter sido batizado, ele ter apontado Jesus como o Cordeiro de Cristo, né, que tira o pecado do mundo. Os discípulos de Jesus, lá em João capítulo 4, vai dizer que também começou a batizar. Os discípulos de Jesus, os discípulos de João, também continuou o mesmo batismo de João. Porém, Jesus depois ele deu uma ordenança, que foi quando a gente diz lá, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo dos judeus era para se tornar uma pessoa judeu, ou seja, era impuro. E isso, para se tornar judeus, tinha que fazer o que? A circuncisão. O batismo de João era para arrependimento e para a espera do Messias. Só que o Messias chegou, Jesus Cristo. E o batismo de Jesus Cristo é o que? Agora passa a ser o que? Não é para arrependimento mais, porque você só se batiza se você o que? Se arrepender. Já está arrependido. Quando você reconhece que Cristo é o único Salvador da sua vida. E o batismo de Jesus agora é o que? Reconhecimento público. É você reafirmar a sua fé. O batismo de Jesus Cristo é para isso. Aí eu fiz a pergunta aos irmãos: o batismo perdoa pecado? Não. O batismo vai te levar para o céu? Não. Porém, o batismo pode lhe tirar do céu. A negativa do batismo pode lhe tirar do céu? Pode. Pode. Porque veja bem, o batismo não é um requisito. Você só é salvo porque você tem um batismo. O batismo é uma ordenança. Porém, aí entra o fato de que o presidente Nakamura disse: e o ladrão da cruz se batizou? Não. Perdeu a salvação? Não. Aí você vai dizer, então, né, o batismo não é, se eu não me batizar, eu posso ir para o céu de qualquer jeito. Não é assim. Quando há uma negativa sua, você tem meios para se batizar, você tem tempo para se batizar, mas você diz o que? Eu não quero. Automaticamente, você está o que? Se rebelando contra Deus, ou seja, você é amigo de Deus. Apenas você diz, não, eu gosto de Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus. Mas o que? Eu não quero reconhecer publicamente, porque há dois erros, a lição aqui vai nos dizer. As pessoas acham que o batismo é uma vacina contra o pecado, e não é. Ao contrário, quando você se batiza, o inimigo vai redobrar toda a investida que ele tinha. Porque quando você se batiza, você está dentro do corpo de Cristo. Está incestado nele. E o inimigo ele vai querer te arrancar como arranca quando você perde um dedo de uma máquina. Vai querer lhe cortar de qualquer jeito. Então, o batismo, quando há uma negativa da pessoa, veja só, ele tem tempo, ele há meios para se batizar, mas ele diz, eu não quero. Essa pessoa está em rebelião contra Deus, porque ele está dizendo simplesmente que não quer reconhecer o Senhor Jesus como o que? Salvador da sua vida. Então, o batismo não é um requisito para que você vá para o céu. Ele não perdoa os seus pecados. Quem perdoa o pecado, quem é? Quem limpa do pecado é o sangue do Cordeiro. Mas o batismo se torna um requisito, porque é uma profissão pública. Agora, meu irmão, se você aceitou hoje, e nós vamos aprender aqui que não se batiza, a pessoa aceita hoje, como tem muitos lugares aí, né? E aceita hoje e hoje mesmo se batiza. Não é assim. Não é assim que se ocorre. E se Jesus voltar ali? Exatamente. O batismo é um reconhecimento, dizendo o seguinte: eu agora estou. Paulo ele vai dizer na nossa leitura bíblica em classe que ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, é uma simbologia da morte de Cristo. Ou seja, morremos com Ele para vivermos e para Ele. Então, quando negamos o batismo, quando temos tempo, meios para se fazer isso, e negamos o batismo, aí sim corremos o risco de o quê? Aliás, não chegaremos ao céu.
Porque estamos negando de professar publicamente que Cristo é o quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o batismo de João Batista, de arrependimento. João Batista ele pregava: você está arrependido, quer fazer uma aliança para esperar o Messias, está batizado. E batizava. Jesus Cristo disse: aquele que crê. Quando ele vai falar lá a Nicodemos, Jesus disse: olha, você tem que nascer de novo. Não é nascer do batismo, é um nascer do Espírito. Um nascimento espiritual. É nascer o quê? De novo, é entregar sua vida totalmente a Cristo. Porque nós sabemos que quando aceitamos a Cristo, no primeiro momento que aceitamos a Cristo de todo o nosso coração, quem começa a habitar em nós? O Espírito Santo. É o nascer de novo. É o nascer de novo. O Espírito Santo começa a habitar em nós. Quando começamos a produzir frutos de arrependimento, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, um novo nascimento, temos que fazer o quê? O que Paulo vai dizer, o que Jesus também diz. Agora você tem que ser o quê? Batizado. Aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma importante prática da igreja e é um rito valorizado pelo nosso Senhor Jesus. O batismo é uma declaração pública da alma que abraçou a verdade do Evangelho. O seu símbolo é o da alma que foi sepultada para o mundo e os seus valores e ressuscitou para Deus a fim de andar em novidade de vida, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante. Então, o batismo é uma ordenança de Cristo, que tem como propósito você confessar publicamente que sua vida de quem é? De Jesus. Mas o batismo, não tenha isso na sua mente, que o batismo ele perdoa pecados que ele não perdoa. Quem perdoa pecados é o sangue do é quando você confessa, aquele que crê, texto áudio da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém o batismo é uma ordenança fundamental para que se você alcance a Cristo, a salvação. Porque quando você aceita Cristo, e você tem lá 1, 2, 3 anos, isso eu vou dizer porque eu vi jovens aqui dentro da igreja, que quando eu iria de falar de batismo com essa pessoa, a pessoa dizia o seguinte, a mim, não dizia a ninguém não, dizia a mim: não quero me batizar não, porque é um compromisso muito grande. Mas realmente, a vida cristã é um compromisso grande, mas eu não quero não me batizar. E hoje onde esse jovem está? No mundo. Nunca teve um compromisso. Cantava, adorava, vivia. O que é o batismo? É aquele você reafirmar um compromisso público. Guilherme começa a namorar com uma garotinha. A garotinha: vamos lá, eu quero que você converse com meu pai, tá? E Guilherme diz o quê? Não, mas vamos com calma. Não vamos deixar nada público. Para ele está negando o quê? Que existe o quê? Um relacionamento. E Jesus ele não quer isso com você. Para você quer ter um relacionamento com Jesus às escondidas? É o termo que tem aí fora, o ficar. Não, vamos ficar aqui. Não, pelo amor de Deus, que ninguém saiba. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que aquele que se envergonhar, ele vai ser o quê? Aquele que se envergonhar vai ser envergonhado. Eu não vos conheço. Olha que palavra forte, né? Eu nunca te conheci, mas eu estava lá dentro, rapaz, eu aceitei. E por incrível que pareça, muitos vão dizer: eu era líder, eu era missionário, era pastor, né? Eu era apóstolo, mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então o batismo é você o quê? Confessar publicamente o seu relacionamento com Cristo. Não é, Jesus não quer um relacionamento à escondida. Não, eu sou crente no domingo. E pelo amor de Deus, não passe a câmera por perto, que é para o pessoal de fora não ver que eu sou crente. Naquele mesmo dia, Jesus vai dizer a mesma coisa: para eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Então o batismo é você reafirmar o seu relacionamento com Cristo, publicamente com Cristo. Isso. Ele cumpriu a norma da empresa.
Mas com Deus a gente acha que não vai ter um preço a pagar. Porque se você não fizer, você é demitido. É assim? Exatamente. Aí o ser humano tem medo de feito. Não gosta de feito, só quer ganhar. Né? Aí vem aí a ordenança de que você é crente, você é cristão, já tem uns 6 meses, 7 meses, você é um jovem, Senhor, que sempre quer vir com a gente, vamos, vai ter batismo agora no meio do ano, vamos se batizar mais, vamos estar preparado, eu ainda não quero ficar com compromisso, entendeu? E com isso a alma sendo tragada para... Ele acha que não vai ter perda, só que a perda é maior, né? Exatamente. A perda é maior, vai perder a salvação. É perda. Aceitar o batismo nas águas, é isso que a irmã disse, é você aceitar que a partir daquele momento, aliás, a partir do momento que você aceita Cristo, porque no batismo você vai estar apenas reafirmando, né? Mas tem aquelas pessoas que aceitam, como diz a irmã, mas tá, ok, não quer renunciar a algumas práticas, aí vê o que não, aqui é algo mais sério. Primeiro, que nós vamos participar do corpo de Cristo, vamos fazer memória dele, né? Aí já tem aquele negócio, vou participar da ceia em pecado, eu vou estar no corpo de Cristo em pecado. Não quer o quê? Abrir mão de um prazer que é o quê? Momentâneo. Irmão, agora você vê como é a consciência, a concepção do cristão. O cristão, até você canta, mas por isso que eu não me batizei ainda, mas você vai ter irmão batizado com esse negócio desse. Porque acha que o batismo também é importante, né? Acha que o batismo vai deixar a pessoa imune ao pecado, não é uma capa que vai lhe proteger. Não, você vai se batizar, você vai estar, você vai correr os mesmos riscos de qualquer outro irmão. E eu vejo, para mim, que é um risco ainda muito maior, porque o inimigo, a investida do inimigo vai ser muito maior. Eu digo que, não falando agora só do batismo nas águas, mas no batismo com o Espírito Santo, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi a semana que mais, tudo que era facilidade, que antes, né, na minha mente, eu queria, mas dessa semana apareceu tudo, o inimigo preparava tudo, na frente. Eu falei, mas que tribulação, mas o que? A pessoa com o batismo com o Espírito Santo revestido, né? Era a coisa mais fácil do mundo. Mas vai passando o tempo, né? A pessoa vai o quê? Se esfriando. Então, o batismo é uma ordenança de Cristo, é algo que é essencial porque para a sua vida cristã, para você proclamar publicamente que você tem um relacionamento com o Senhor, e sua vida é totalmente dele, Então, no primeiro tópico aqui vai falar sobre pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, ou seja, nós temos que ter aqui agora, a lição aqui vai nos dizer no primeiro tópico, que nós temos que ter cuidado em comparar, em dizer que o batismo, muitas igrejas dizem que o batismo é um sacramento, é isso que nós estávamos falando aqui, um sacramento e uma ordenança. Sacramento, ele vai dizer aqui que significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa, ou seja, aqui vai dizer, e vai falar de uma igreja em si, que é o catolicismo, vai dizer que o batismo como sacramento é essencial, é primordial. Ele vai dizer assim, que você não consegue chegar a Cristo sem o batismo. Ou seja, ele está invalidando o quê? O sacrifício do Cordeiro. E nós temos que entender que o batismo não é um sacramento, o batismo é uma ordenança. Para a Igreja Católica, isso foi um dito lá feito pelo bispo de Hipona, né, que ele introduziu essa heresia na igreja, dizendo que entendia o batismo como sacramento, ou seja, é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Ou seja, se você se batizar independente da sua fé, você já dá o que? Um passo para salvação. E na Igreja Católica, eu nunca fui, mas não sei se alguém já foi, tem lá os sacramentos dele, que são 7, né? Se não me engano, tem o batismo, tem a comunhão, tem a extremunção, a crisma, né? Tem esses que são o quê? Tem a penitência, que são o quê? Passos
para que você chegue o quê? A graça salvadora. E nós vemos aqui em Efésios, nós somos salvos que pela graça que não é de nós, de quem é? Dom de quem? De Deus. Pela fé, pelo crer, porque aquele que crê será salvo. Não é por penitência, não é por... A Igreja Católica coloca o batismo como sacramento, ou seja, é necessário que você se batize para que você alcance a graça, a salvação. Porém, nós entendemos que o quê? Nós alcançamos a salvação através quando cremos em Cristo Jesus, e o batismo nós usamos como quê? Como confirmação disso, ou seja, confirmação pública que alcançamos o quê? A salvação. Evanilson. Essa heresia aí, que nós vamos ver aqui, nós estamos aqui no primeiro tópico, né? São os pressupostos doutrinários. Bispo de Hipona, ele colocou o batismo como sacramento, e também esse mesmo cidadão colocou que o batismo seria necessário também para o que? Crianças, independente da sua idade, ou seja, crianças já poderiam se batizar. Só que Jesus Cristo, ele diz o quê? O reino são de quem? Das criancinhas. Porque são inocentes, não chegou a idade. São bebês, né? A igreja batiza, né? Já bebês. E batiza de uma forma o quê? Pingando água lá na cabeça. Por quê? Qual o motivo? Qual o pecado que aquela criança tinha? No terceiro ponto aqui, do primeiro tópico, ele vai explicar isso, né? O mesmo Agostinho defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. E nós sabemos que o batismo é o que? Como nós já dizemos aqui, é uma confissão pública do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu aceitei a Ele, eu me arrependi, eu estou crendo nele, eu estou confessando publicamente. Uma criança que nasceu hoje, qual o pecado que essa criança tem? Veja só, ela tem a raiz dentro de si do pecado, mas ela é inocente. Ela não tem discernimento ainda do que é o bem e o mal. Não tem consciência. Aí tem muita gente que entra nesses itens, como disse Evanilson, não, porque criança vê muito fantasma, não sei quem foi que disse, né? Falei que nem diga fantasma, vê muito, não sei quem foi que disse, mas que vê muito o que? Fantasma, né? Espírito, demônio, nós temos que se batizar para que o quê? Não existe isso. Tem a quaresma ainda. A maldade. Então a criança não tem um porquê ser batizado, né? Esse entendimento do bispo de Hipona, né, de Agostinho, está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 19,14: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos... Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, isso é uma doutrina o que? Antibíblica, colocada pelo rapazinho lá, né, o bispo de Hipona, né, o Agostinho, que colocou como o batismo como sacramento, ou seja, é necessário ter o batismo para se alcançar uma salvação. E não só isso, são 7 sacramentos, né? Que é como disse, a penitência, a extracomunhão, né? A extrema-unção, melhor dizendo, e tantos outros, são 7. Porém, Jesus, ele deu apenas 2 ordenanças, que é o que? O batismo e a ceia do Senhor. Se batizava.
E qual a idade certa para se batizar? E qual é a idade certa para se batizar? Eu vejo como o pastor disse, quando tem uma consciência, né, de 12 anos, a gente sempre tinha isso, né, Porém, o mundo hoje, essa é uma opinião minha, né? Opinião minha. O mundo hoje é muito evolutivo, né? Eu fico impressionado que tem criança de 2, 3 anos que mexe melhor em um smartphone do que qualquer adulto. Sabe entrar no YouTube, sabe entrar no Instagram e pede e fala, bota lá no coisinha, né? Por mais que não saiba digitar ainda, bota lá no microfone, não sei o que lá, nem Peppa não sei o que, Peppa Pig, como é o nome desses desenhos aí, bota lá tudo. São crianças, estão na inocência. Um tempo atrás eu estava no Loyola e a gente teve um debate assim com uma irmã que tinha um filho que ele tinha uns 10, 11 anos. Mas, meu irmão, eu não sei, o menino era, como é que dizia aquele ditado, né? Dava nó em pingo d'água, né? Eita, menino. Aí ela dizia, não, se meu filho morrer agora, ele está salvo, porque ele é inocente. Eu falei, irmão, seu filho tem quantos anos? 10 anos. Olhe para seu filho, sabe mais coisas do que eu e você junto. Você tem que pregar o arrependimento para ele, porque há também, veja só, eu nasci no berço evangélico. Porque eu nasci no berço evangélico, eu já estou salvo? Não. Em uma determinada parte da minha vida eu tive que fazer uma escolha. Não, eu sei, ok. Mas veja só, se eu nasci num berço evangélico, né? Cheguei aos meus 10, 11, 12 anos. Peraí, eu estou salvo? Não. Tenho que fazer uma escolha. Não, mas ele é filho de crente, e se Jesus voltar hoje ele vai, minha irmã, seu filho está fazendo de tudo que não presta lá fora. Prega o evangelho para ele. Eu vi ontem numa reportagem de um garoto de 11 anos, estava assaltando com uma pistola, foi preso, e o garoto dizia, se a população viesse para me pegar, eu atirava na cara de qualquer um, de todo mundo. 11 anos. Tem a noção ou não tem das coisas? O mundo ele evoluiu muito, né? Isso é uma verdade, porque antigamente, né, você via pessoas com 8, 10 anos, ainda tem aquela mentalidade de criança. 10 anos hoje já quer namorar. Já sabe o que é o certo e o errado. Aí tem, realmente, cresci sabendo que com 12 anos, né, se era a idade mínima assim, né, permitida para o batismo. Foi quando eu me batizei, quando a maioria também se batizou com 12 anos. Porém eu entendo que, além de tudo isso, nós temos que entender o quê? Qual é a razão, ou seja, onde a criança está, se ele já tem razão, se ele já tem o quê? Conhecimento das coisas. Com 10 anos as crianças hoje já têm conhecimento. E ele já sabe o que é o certo e o que é o errado, na minha visão. Algumas, não são todas. Mas por isso existe o quê? Um limite, 12 anos, porque já está entrando na fase o quê? Da pré-adolescência. Aí sim já tem o quê? Todo mundo já sabe que entra na fase da pré-adolescência, já tem um conhecimento. Apesar que tem pessoas com 30 anos, mesma coisa de ter uma mentalidade de 10 anos dentro da igreja. Briga com qualquer coisa. Tem adolescente que tem mais mentalidade do que... Então, essa questão da idade para se batizar, né? Tem uma idade mínima? Tem. Quando você vê, principalmente o pai conhece o seu filho. O pai cristão conhece o seu filho. Peraí, meu filho, eu sei como é meu filho dentro de casa, eu sei como é meu filho na escola, né? Eu sei como é meu filho na rua. Peraí, eu estou vendo que ele já tem capacidade suficiente, porque ele sabe o que é o certo e o errado. E agora ele vai ter que fazer uma escolha. Meu filho, olha, eu estou lhe ensinando como é, o que é a vida, o que é seguir a Cristo. E aí? Você tem que tomar uma decisão. Evolução. Hoje está o mundo muito... Eu conheço pessoas com 12 anos, está dirigindo o carro para cima e para baixo. Eu tive uma vez em uma aldeia de índio lá
de Banzaê. Também só fui essa vez. Já vou dizer logo que eu não gosto desse negócio de mato. Aí só fui essa vez, na aldeia de Índio. Negócio cheio de possessão demoníaca. Possessão demoníaca mesmo, porque lá se adora todos os tipos de deuses. Começava o culto, orava, pá, endemoniado caindo do lado. Começava, cantava nos hinos da harpa, pá, caindo de lado. Criança de 10 anos, com uma menina de 11 anos, grávida. Não foi ninguém que disse não. Estava lá na igreja. Cai no quê? Endemoniado. Então veja só. A atuação do inimigo, ele não vai ver por idade. Ele não procura idade. Ele vai de criança, de pequeno. Ele vai usar, vai querer destruir, vai querer tirar a vida, vai querer fazer de tudo. A atuação do inimigo é assim. Ele não distingue quem você é na sua razão. Ele quer o quê? De criança já fazer o quê? O mal. Já crescer com a raiz do mal na cabeça da criança. Então por isso que nós, igreja cristã, não batizamos bebês, pessoas que têm o quê? Não têm consciência ainda do seu pecado. Mas chega-se o tempo que a igreja, juntamente com seus pais, se cristão, mas a igreja, juntamente com seus líderes, né? Também não é jogar a responsabilidade para o pastor. O líder, o pastor observou. Outros irmãos ali observou, rapaz, aquele ali tem quantos anos? 11 anos, peraí, mas a mentalidade dele já é o quê? De conhecimento do bem e do mal. Ele tem que ter uma posição, ou seja, reconhecer que Cristo é o quê? O único e suficiente Salvador da sua vida. Então, isso é uma ordenança de Cristo. Não, e a lei hoje, na luta que tem aí, é para a pessoa com seus 8, 7, sei lá quantos anos dizer. Se quiser ele dizer que quer, se o rapazinho dizer que quer fazer uma transição de sexo, ele pode fazer. Porque na mentalidade desse pessoal aí que está por trás ali, tem uma investida demoníaca, é o quê? Essa facilidade. Agora, se for para pessoas, para essa pessoa, a mesma idade, pagar por um crime que ele fez, que cometem, né? Já teve várias situações de crianças, botando assim crianças pela idade, né, com 10 anos, que matou seus pais, que atirou, entra no colégio, atira e mata. Não, essa daí a gente não pode punir na sociedade porque é criança. Mas se ele quiser fazer uma transformação de sexo, ele pode. Tem consciência já do que é o certo ou o errado. Exatamente. Isso o quê? É louvável que partiu da parte dela, mas o pai também viu o quê? Que era algo que ela queria. Então ela estava querendo um reconhecimento da sua fé pública. Por mais que ela nasceu no berço evangélico, ela estava dizendo o quê? Eu estou reconhecendo que Jesus Cristo é o meu, e tendo o quê? A renúncia ao pecado. Aí como privar uma pessoa que tem 11 anos, que tem esse conhecimento, porque a pessoa que pega o batismo tem esse conhecimento de se batizar? Não podemos fazer isso, né? Porque se quando nós privamos, aí entra o que a Vinícius disse, né? O que os irmãos aqui disseram. Lá fora o inimigo está investido desde criancinha. Quando você coloca lá no primário, 4 anos, os ensinos lá fora é totalmente distorcido e diferente do que se ensina aqui dentro da casa de Deus. Então temos que ter cuidado com isso. Então o batismo é uma ordenança. O batismo não é um sacramento para que você se alcance salvação por ela, porque você alcança sua salvação por meio do sangue vertido na cruz do Calvário, quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Então o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos e não a bebês. Num segundo tópico vai falar qual o símbolo e o propósito desse batismo. Qual o símbolo? Morrer para o mundo e viver para
o símbolo do batismo é esse: morrer para o mundo e viver para Cristo. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos, como tem muitas igrejas aí que faz hoje, e estão distorcendo o que a palavra diz. Uma pessoa que se converte hoje, aceita Jesus hoje, domingo, aí amanhã chega e diz: eu quero me batizar. Qual é a posição da igreja em relação a isso? Surgiu. Ele aceitou hoje à noite. Terça-feira ele chega para o pastor, tem como você fazer um batismo no sábado que eu quero me batizar? Qual é a ordenança? Surgiu uma moda aí, até hoje tem essa moda, né? Vez ou outra vai um famoso lá se batizar. Vez ou outra. E essas igrejas aí, essas igrejas não, nós temos que ser sinceros. Tem igrejas, assembleias, que chega lá porque o cara é famoso. Eu digo porque o tal do Wesley, né, que diz que é um safadão, ele foi lá e se batizou. E as práticas, está onde? A mesma coisa. Nós que somos cristãos, na maioria, que defende Jair Messias Bolsonaro, porque professa a Deus, né? Pelo menos no conservadorismo ali é um cara conservado, defende os valores bíblicos da família. Porém, ele não teve um arrependimento. Ele vai em uma igreja, o que se batiza. Vai, cada igreja ele quer jogar descer, mergulhar. No Rio Jordão, porque tem. Nós temos que entender o seguinte: não se batiza, uma pessoa que, isso baseado, né, na Bíblia, nós vamos aprender isso baseado na Bíblia e baseado no que Jesus Cristo e no que Paulo ele vai dizer, na Bíblia, baseado na Bíblia. A pessoa que aceitou a Jesus Cristo hoje, pede para se batizar amanhã, é por isso que tem muitas igrejas aí o quê? Mortas, capengando, são crentes mortos. Pior ainda, porque quando se batiza reafirma um propósito com Cristo. Depois o que? Está fazendo as mesmas práticas e acha que é o que? Normal. Não, mas eu me batizei dessa forma. Tem que ter o que? Um ensinamento, um acompanhamento, aquilo que diz. Aí tem muita gente que se baseia, quando chega em Atos, no capítulo 2, que Pedro, quando ele prega, aquelas 3.000 almas que aceitam ali são batizadas. Sim, mas veja só. Quem estavam ali são pessoas que muito provavelmente já tinham ouvido falar de quem? De Jesus. Jesus passou 3 anos e meio pregando. Mas, pois bem, se disseram ali, não, essas pessoas não ouviram falar de Cristo. Ok, não ouviram falar de Cristo. Porém, o evento que aconteceu em Atos 2 é um evento singular na história. É um evento profético. Você não pode pegar como base Atos 2 e dizer que tem que ser daquele jeito, porque é um evento profético,
É um evento singular na história. Porque se eu fosse usar Atos 2 como base para eu tirar qualquer que seja liturgia de um culto, ou qualquer que seja lei bíblica, eu tenho que dizer e ter consciência disso, que o Espírito Santo só vai se apresentar na igreja quando tiver o quê? Um som como de um vento veemente e precisa de um som como de um vento veemente impetuoso. Vocês já viram um som de um vento veemente? Você consegue ouvir de longe, né? Aquele negócio todo, veemente e impetuoso. E para que eu fale em línguas, é necessário, se eu for me basear em Atos 2, é necessário que as línguas sejam repartidas como de fogo na cabeça de cada um. Eu não vi ainda. E eu só vejo pessoas falando que em línguas. Então não é base. Ali foi o que? Um evento profético. Escute, Pedro quando pregou, ele viu que todos creram e se arrependeram. Pedro foi então e batizou. Quando Filipe estava lá falando com o eunuco disse o quê? O eunuco parou de frente, né? A umas águas. Que não eram nem águas fluentes, porque tem gente que diz que além de ser batizado, tem que ser batizado de águas o quê? Corrente. Não existe isso. Até porque onde Filipe e o eunuco estava, hoje é conhecido como faixa de Gaza, lá não existe rio. Eles passaram lá no negocinho, tinha lá, que eram águas que tem que ser profunda, que tem que, né? Mas não eram águas correntes. Ele perguntou o quê? O que é que precisa para ser batizado? O que foi que Filipe respondeu? Você crê no Senhor Jesus? Pronto. Era o que? O requisito. Porém, aquele eunuco já estava ou não estava num relato aprendendo a Bíblia, a palavra? Estava. Nós não podemos. Quando Paulo e Barnabé foi fundar a primeira igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica, ele não chegou, pregou, aceitou e eles foram o quê? Batizados, não. Houve o quê? Um tempo de pregação, de ensino, e assim conta que depois de um ano, houve o quê? O primeiro batismo. Então, não existe isso, eu cheguei hoje, quero me batizar amanhã, e eu tenho que me batizar, até porque você não precisa disso, não é algo, uma regra para que você alcance a salvação. Se você aceitou a Jesus Cristo hoje, Jesus te chamar hoje, ou ele voltar amanhã, você vai para o céu. Mas se passou um ano e você não quer o batismo, aí sim, você perde sua salvação. Você teve tempo para se batizar. Mas o que? Qual é o papel da igreja? Ensinar. Porque o batismo é uma confissão pública de fé. Como é que a pessoa aceitou hoje, vai se batizar e não sabe que se ele roubava, ele não pode roubar mais. Se ele tem 2 namoradas, ele não pode ter 2 namoradas. Se ele fornica, ele não pode fornicar mais. Se ele está morando junto, o que é que ele tem que fazer? Casar. É isso. Aí o cara passa aceita hoje. Isso acontece, e eu vou lhe dizer, né, sem medo nenhum, acontece no nosso meio. Para quê? Disputa entre igrejas, para ver quem tem mais membros. Disputa entre congregação. Peraí, minha congregação levou 30, você levou quanto? 15. Peraí, está trabalhando não, é? Está fazendo evangelismo não, meu irmão? Dos 30 que você batizou, 2 ali estavam consciente do que é o quê? Está no corpo de Cristo. Está no corpo de Cristo é estar totalmente dependente dele. A pessoa não sabe. Não passa por um discipulado. Sim. Agora me diga, qual é a consciência que esse casal vai ter de querer se casar? Não, peraí, a igreja já me aceitou, estou batizado, estou encerrado no corpo de Cristo. Qual a consciência?
não tem raiz bíblica. Ou seja, o propósito do batismo aqui, no segundo ponto, vai dizer que é... Não, até ensina, Verdade. Então o propósito é o que? A identificação com Cristo. Aí aquilo que entra. Como é que eu batizo uma pessoa que está no erro? Como é que eu vou dizer agora que essa pessoa está errada? Não, mas você me batizou. Escuta, teve um fato que aconteceu em uma igreja quando meu pai era vivo. Só que não foi na igreja dele, era numa congregação, né? Como ele era da regional, e nessa congregação aconteceu esse fato. Acho que o Tiago já foi lá nessa congregação, lá em Paripueira. A igreja lá, a igreja beira de praia, né? Aquele negócio, né? Tinha um rapaz lá que era o da igreja, que era e o sonho dele era ser batizado. Porém, o pastor que estava lá conversando com meu pai, ele dizia: olha, eu não posso batizar porque eu ainda não vi o arrependimento dele. O pessoal diz que ele tem um relacionamento extraconjugal, tal. E ele toda vez: pastor, me batize, pastor, não posso enquanto você não se arrepender, você se confessar a Cristo, todo o seu coração, e você deixar os seus erros. Meu irmão, passou um tempo, isso o pastor cantando, junto com meu pai, né? Passou um tempo e durante um ano, o camarada era vida da igreja direto, culto. Aí o pastor olhou e disse: rapaz, realmente ele está tendo uma mudança. Teve uma mudança. Passou-se um ano, depois que ele queria muito, ele entendeu que ele tinha que fazer o quê? Se converter, realmente estar ali na igreja. Aí o pastor chamou a esposa. Olha, já surgiu aí que ele tem um relacionamento extraconjugal. Perguntou à esposa: você testifica pela vida do seu marido afora? Ele dentro de casa, dentro. A esposa disse: não, pastor, não tem homem melhor. Esse 100%. Pastor, pronto. Tem a testificar, ele está vendo a testificação da igreja. A igreja está vendo que o camarada não perde culto frequentemente, escola bíblica, e poderoso na cidade, um dos mais ricos da cidade. A esposa testificou: pronto, vamos te batizar. Veja como o inimigo é astuto. Vamos batizar. Batizou o camarada. O pastor foi fazer uma reforma na igreja. Foi no material de construção para comprar um material de construção. Quando chegou lá, tinha uma mulher lá que reconheceu o pastor. Veja o que ela disse: pastor, como é que o senhor batiza um camarada que tem duas mulheres e a mulher sabe, é conivente? Mas quando ele disse, o pastor disse: caiu, o mundo dele caiu. Eu falei: mas eu perguntei à esposa, a esposa disse que ele tinha deixado, que não tem marido melhor do que isso. Caiu. Aí ele disse: meu irmão, eu não sabia. Não era nem irmã, era a pessoa de fora, não é irmã. Para a igreja ele está correto, ele não sabe, não tem nenhum testemunho disso. Ele chamou a esposa, confrontou, e a esposa disse: não, realmente ele tem. E eu sei, e eu concordo, não tem problema nenhum. Na mesma hora, qual foi a atitude do pastor? Afastar o irmão, disciplinou o irmão. Meu irmão, foi uma revolta na igreja. Uma revolta na igreja, porque o camarada tinha dinheiro, todo mundo foi para cima do pastor. Esse rapaz, poderoso na cidade, mandou até carro para a porta da casa, ameaçou o pastor e disse que ia pegar o pastor, mandou o carro. Teve que o quê? O pastor de lá ser retirado às pressas de lá, porque o cara ameaçou matar ele. Mas veja só, camarada, o pastor estava consciente daquilo que a irmã disse. Às vezes o pastor nem sabe. O pastor está consciente do que ele consegue ver ali. Chamou a esposa, teve o testemunho de dentro de casa. Não, é um marido exemplar, não tem nada que impeça ele batizar. Aí foi o quê? Uma pessoa de fora, veja só, que não era nem da igreja, começou o que? A confrontar. Peraí, como é que uma igreja batiza uma pessoa que está em 2 relacionamentos? O pastor disse: mas eu não sabia. Eu sabia que ele já teve um relacionamento, mas a gente viu que teve uma mudança nele. Ou seja, o camarada era o quê? Um lobo ali dentro. Mas o que ele foi o quê? Ensinado. Ele passou-se um ano sendo ensinado. É tanto que ele arquitetou tudo, porque até a esposa, quando foi confrontada, disse o quê? Não, está ok com ele. Depois confrontaram os dois de novo. A esposa disse: não, eu sei que ele tem um relacionamento, mas eu concordo. Se eu concordo, está tudo bem. E aí?
Mas você sabe o que é? Esse casal não teve o quê? Um verdadeiro ensinamento. Que ele pode rodar 30 igrejas, ele pode ser aceito em 30 igrejas, mas ele não está sendo aceito no reino de Deus. Tem muitas pessoas que se preocupam em fazer parte, ter uma carteirinha de membro, se preocupam em ter uma carteirinha de cargo, mas não está se preocupando para onde está indo a sua alma, seu espírito, com a sua situação espiritual. O batismo aqui, o simbolismo do batismo, é a identificação com Cristo, ou seja, eu vou morrer para o mundo, por isso que eu não posso, uma pessoa se converter hoje e eu dizer, amanhã vamos se batizar. Qual o simbolismo, qual o entendimento que ele tem, que a partir de hoje você está morrendo para o mundo, ou seja, o que você fazia, o que você praticava, morreu, você agora, e outra, com isso eu vou ter que mudar de nome, vou ter que mudar de endereço, porque tem gente que acha que para ser uma nova pessoa, tem que mudar de nome, tem que mudar de endereço, tem que mudar de cidade. Não. A renovação de Cristo, você pode estar na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma igreja, porque tem gente que diz, não, para eu ter uma intimidade com Cristo novamente, eu tenho que sair daquela igreja porque eu briguei com o Evanilson, e nós dois no mesmo lugar não dá certo. Você vai para outro lugar e Deus vai lhe cobrar da mesma forma. Não precisa, a renovação de Cristo não independe do lugar onde você está. Se você estiver dentro da igreja e você precisa ser renovado, porque tem gente que diz, não, eu só vou conseguir ter um relacionamento quando eu sair dessa igreja. O problema não está na igreja, está em você. Eu só vou conseguir ter um relacionamento novamente com Cristo se eu sair desse trabalho, porque todo mundo já me conhece, já sabe como eu sou. Se mostre quem você agora é como nova criatura. Deus ele vai mudar o seu nome celestial. Deus ele vai mudar a sua forma de agir, sua forma de ser. Deus vai mudar a sua vida espiritual sem precisar que você mude de endereço, sem precisar que você mude de relacionamento, sem precisar que você mude de igreja. É o morrer para o mundo e viver totalmente para Cristo. É entender isso. É o símbolo do batismo, ou seja, eu estou crendo que Cristo é o Salvador da minha vida. O que é que eu vou fazer? Agora entra o propósito. O símbolo é a identificação com Cristo e o propósito é o testemunho público. Escute, quando eu creio em Cristo e vou me batizar, Paulo vai dizer que isso é o símbolo da morte de Cristo na cruz. Estamos sendo sepultados com Ele para vivermos com Cristo. E qual o propósito? É eu dizer para o mundo, eu dizer para todos, agora eu faço parte do corpo universal de Cristo. Eu não faço parte apenas de uma igreja, porque tem muita gente que quer se batizar apenas para fazer parte da igreja local, para ter uma carteirinha. Quer se batizar apenas para participar da Santa Ceia, mas nem entende o significado da ceia do Senhor. É por isso que o quê? Não se batiza uma pessoa que chega hoje, aceita hoje e amanhã. Tem que ter um ensinamento. Olha, você sabe, até porque antes do batismo, o pastor pode testificar isso aí, se tem o que? A profissão de fé, né? Tem que ser, não é isso? Ou seja, você aceita, primeiro, você aceita seguir a lei, está aqui, olha, palavra do Senhor, do jeito como ela é. Você não pode excluir a lei de Moisés para querer viver só. Você não pode excluir o Velho Testamento todo para querer viver só o Salmos 23 porque ele lhe agrada, ou o Salmos 91 porque ele lhe agrada. Você tem que viver na integridade. Segundo, você está se batizando numa igreja assembleana, que tem o que? A liturgia, tem o regimento dele. Você quer seguir desse jeito? É desse jeito. Quando eu fui batizado, já sendo filho de pastor, aí meu pai disse, você vai fazer o discipulado. Discipulado, eu não perco uma escola bíblica que o senhor não deixa. Era 7 horas, eu já saía batendo nas portas do quarto. Pá, levanta. Pai, mas não chegou nele. Levante para a escola. Então eu já sabia. Mas você vai fazer o discipulado. Eu passei 3 meses fazendo o discipulado. 3 meses. 3 meses, como se fosse um novo convertido. E na verdade eu era criança, né? Sabia, 12 anos. Mas eu já tinha um entendimento. Mas ele disse, você vai fazer, você vai entender que o discipulado, eu entendi o que era o corpo de Cristo.
Eu entendi o que era viver para Cristo. E eu entendi principalmente que era também estar dentro da igreja do Senhor. Olha, aqui você anda dessa forma. Você sabe que enquanto você estiver, é aquilo que a gente comentou aqui, não sei se foi na aula passada, na aula retrasada. Vestir, para as mulheres, vestir calça é pecado? Não. Você está no seu trabalho ali, não é vestir calça é pecado. Como nós comentamos aqui, o brinco. O pastor, o presidente do nosso ministério, ele disse uma certa vez: um brinquinho, por que a gente não libera um brinquinho? Porque é normal. Por que a gente não libera o brinquinho? Porque se liberar o brinquinho, vão botar uma argola, vai ser aquele alargador de ureia, que é as coisas feias para dentro da igreja. Se vestir como Jezabel. Mas a igreja, veja só, eu sempre, até uma indagação que muitos têm no meu trabalho: Cleberto, você nunca usou short? Eu falei: eu já usei short. Eu uso short dentro de casa. Se eu vou para uma praia, eu uso. Já flexibilizei muito, muitas das vezes. Às vezes estou em Aracaju lá, vou passar um final de semana lá, uso short. Porém, eu sempre aprendi que na Assembleia de Deus, não é principalmente quem quer um obreiro não anda de short no meio da rua. Está parecendo como qualquer um lá fora. Eu aprendi isso. E quando eu fui me batizar, que eu cheguei diante da igreja: você aceita seguir o regimento da igreja, a palavra do Senhor? Eu disse o quê? Sim. Se eu disse sim, e agora eu estou fazendo ao contrário, eu estou em pecado de desobediência. Estou em rebelião contra Deus, principalmente. Que é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria, o Senhor Jesus disse. Rebelião contra Deus. Então, por isso que uma pessoa que aceita Cristo hoje, ele tem que passar por esse momento, porque ele tem que saber o que é o regimento da igreja, ele tem que saber o que é estar dentro da casa do Senhor, ele tem que saber o que é viver em Cristo. Viver em Cristo não é você é o que, às vezes a pessoa aceitou a Cristo, os dois aceitaram a Cristo, mas estão morando junto e querem o quê? Se batizar. Está em pecado, o batismo não vai te levar para o céu. Você está morando junto, você não tem uma comunhão, de um relacionamento, falando agora, comunhão de um relacionamento entre um homem e uma mulher, nem com os homens, nem com Deus. Nem com os homens, nem com Deus. Nem o Estado lhe reconhece como um casal, apesar que tem entrado aí muitas coisas para confundir a mente dos cristãos na união estável. Vamos fazer lá um documento no cartório de união estável. Não, isso aí é pecado. É o casamento, é você casar, casamento, vai lá diante do juiz, casou. Não é assinar um documento em cartório, reconhecer firma de união estável. Isso é pecado. É viver no mesmo pecado de fornicação. Aí depois que você vai lá, casa, você tem a bênção de Deus também na igreja, aí sim, você está apto para o casamento, você está apto para ser levantado a um cargo dentro da igreja. Então o símbolo do batismo é a identificação com Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. E o propósito do batismo é o testemunho da fé, público da fé cristã. Aí o terceiro ponto diz que não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O cristão só vence quando se anda no quê? No Espírito só. Muitos rejeitam o batismo por falta de conversão. É aquilo que foi dito: está dentro da igreja, é amigo do Evangelho, até gosta de estar aqui dentro, até ajuda, até diz, seu dízimo não leva você para o céu, seu batismo não vai levar você para o céu. É amigo da igreja, mas rejeita porque não quer se converter a Cristo, não quer se converter de todo o seu coração ao Senhor. Não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Logo após o nascimento, quando uma criança nasce, o que é que se corta, entre a mãe e a criança, que vai o quê? Desligar. Agora ele não precisa mais da mãe para o quê? Os nutrientes básicos da vida. É o que? O cordão umbilical.
Tem muitos crentes que não querem cortar o cordão umbilical. O mundo. Por quê? Querem viver, não. Eu até aceito a Cristo, mas eu não vou deixar que eu tenha 2 namoradas, uma em Lagarto e uma em Aracaju. Tem pessoas desse jeito. Não, eu aceito a Cristo, mas eu estou de mal do meu irmão carnal mesmo, né? Estou de mal de um tio, estou de mal de uma tia, de um irmão, tem 15 anos, não, e eu vou muito lá atrás dele. Não quer cortar o cordão umbilical. Quer o perdão de Cristo, mas não quer efetuar o que? O perdão. E às vezes a pessoa até está errada, mas não quer efetuar o que? O perdão. Não, eu até aceito viver aqui dentro da igreja, estar dentro de uma igreja, aceito a Cristo. Mas eu gosto de, algumas vezes, né, tal, no carnaval, né, eu vou lá pular, o homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, e o Satanás entrando na vida de todo mundo. E o batismo é o simbolismo do que? Do novo nascimento. É o morrer para o mundo, viver para Cristo. E nós, isso aqui nós falamos de assembleia, né? Nós só batizamos quando notamos que há frutos dignos de quê? De arrependimento. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo ele habita em nós, e com isso já tem que começar o que? A dar frutos. É amor, paz, longanimidade, benignidade. A gente falava ali no salão de Evanilson, segunda-feira, João Marcos chegou, a gente até falava de citar o nome, porque ele sabe que eu sempre dei esse exemplo dele, de Ronaldo, né, que hoje é obreiro lá do Loyola. Foi uma transformação grande que aquele jovem teve, né? Eu me lembro quando ele entrou ali, o cara era bruto, ele era bruto, e foi o que? O Espírito Santo foi o que? Transformando, né? É uma mudança constante. Está 100%? Não, que ninguém aqui está. Mas o que foi uma mudança, o que? Constante. Primeira oportunidade, ele ameaçou os 30, na contagem por cima. Mas o que hoje, o que? Já produz o que? Frutos de arrependimento. É amor, é paz, longanimidade, temperança. Então, o arrependimento, o crer em Cristo, produz fruto de arrependimento. E com isso, depois vem o que? O batismo, que é a confissão pública, onde não há lugar para indecisos. Você quer viver em Cristo, você vai se batizar, você vai ser incestado no corpo dele, vai fazer parte e vai ser membro do corpo de Cristo. Porém, você tem que andar o que? Em novidade de vida. O que você fazia lá, você não faz mais. O terceiro tópico vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batiza em nome de quê? Da Trindade. Tem muitos lugares aí que só acreditam no batismo em nome do Filho, Jesus Cristo. Está certo ou está errado? Errado. O segundo ponto vai dizer que é uma forma herética de batismo. É um exemplo unicismo, ou seja, esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus, baseado que o que Pedro disse lá, que eu vou batizar segundo os ensinamentos de Jesus, mas o que? Segundo a ordenança de Jesus. Mas Jesus disse que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. E nós batizamos, além da forma de batismo trinitária, que é sobre a Trindade, a nossa forma de batismo é sobre o que? Imersão. É sobre imersão. É o corpo todo. Não se batizamos como se batiza igrejas, né? E até tirando até o catolicismo, se batiza jogando água na cabeça. Jesus não vai levar apenas a sua cabeça. Ele quer seu corpo todo para Ele, por inteiro. Não se batiza apenas os pés, se batiza apenas as mãos, não, é o seu corpo inteiro. O seu corpo inteiro tem que morrer para o mundo e viver para quem? Para Cristo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão, que é aquele que só joga água. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão.
né? A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir. E mostra que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele fez o que? Ele saiu da água. Se ele saiu da água é porque ele estava na onde? Dentro. E a Bíblia também vai dizer que João batizava em o que? Em águas profundas, águas grandes volumes de água. Então não se batizava apenas jogando água na cabeça. Era o que? Por imersão. Então a fórmula do batismo que acreditamos é no nome da pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e por imersão. Qualquer outra forma de batismo não é válido. E isso aqui não é regimento da Assembleia de Deus. É o que? Bíblico. É uma ordenança bíblica. Então nós temos que ter ciência que o batismo como propósito é ter identificação com Cristo. Como eu disse aqui, tem muitos aí, se diz artista, que vai lá se batizar. Teve um cara que é maromba, não sei como é. Quem? Um tal desse Léo Stronda aí. Ele é fortão, né? Mas quando ele se batizou, quando ele se levantou, ele fez um músculo. Pá, aqui, ó. E a igreja, parabéns. Falei, peraí. O cara não morreu pro mundo. Quando ele ressurgiu ele mesmo. Aí que tirou o holofote de Cristo e botou para quem? Para ele. O morrer para o mundo é você dizer que agora você é totalmente dependente de quem? De Cristo. Porque sendo você não consegue. Aí o cara se levanta e bota. E a camisa apertada. Pá, botou aqui, botou o músculo. Pá, e a galera foi à loucura. O que validade tem esse batismo? O cara não teve arrependimento. O cara não passou por um ensinamento. Ele não sabe nem o que é o batismo. Não reconheceu o seu pecado. Porque só... como você sabe que ele não reconheceu o seu pecado? Entre nas redes sociais, você vai ver se ele reconheceu o seu pecado ou não. Jesus Cristo, ele não tolera o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele não tolera indecisão. Indecisão. Tinha uma igreja lá de Apocalipse que era desse jeito. Era o que? Indeciso. Não sabia se queria estar no mundo, não sabia se queria estar na igreja, estar com Cristo. Não sabia onde queria estar. Era o que? Morno. Aí ele diz o que? Vou lhe vomitar. Você me faz mal. Você não sabe onde você quer ficar. Então ele não tolera isso. E tem muitas igrejas que, além de ter essa fórmula herética do batismo, que só batiza em nome de Jesus. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Se aparecer aqui uma pessoa hoje que veio dessas igrejas que batiza de forma herética, qual é a função da nossa igreja? O batismo dele é válido ou tem que batizar novamente? Foi de uma forma herética. Então tem que fazer o quê? Tem que se batizar, tem que passar pelo mesmo processo. Conversão, tem que se converter, tem que passar pelo discipulado, ensinamento, e só assim ele o que? Descer as águas e aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador, crendo. Aí ele vai o que? Confessar publicamente que Cristo ele é o que? O Senhor, e assim participar do seu corpo. Nós temos que ter cuidado. Tem muitas pessoas que querem se batizar porque acham bonito a Santa Ceia do Senhor. Realmente é um ato muito bonito. É o ato mais lindo que tem da igreja, uma ordenança de Cristo. Porque você lembra do sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas para você ser participante desse corpo, por que é necessário que você se batize? Porque você tem que morrer para o mundo. E aceitar ser totalmente morto por ele. Aí entra também outra coisa que muitos dizem, não, no antigo lá teve uma vez que Paulo, ele se converteu e foi batizado instantaneamente. Sim, quem foi que visitou Paulo? O próprio Jesus. Qual foi a testificação que Paulo teve? Ele ficou o quê? Cego. O próprio Jesus falou a quem? Foi. Falou o quê? Testificou que ele estava o quê? Paulo conhecia ou não conhecia os ensinamentos de Jesus? E principalmente, naquela época, quem aceitava Cristo
aceitava para valer. Por quê? Porque aceitava já sabendo que ia ter perseguição. Era aceitando hoje e se escondendo. Porque se saísse ali dizendo, eu aceitei a Cristo, era o quê? Morte. Então os discípulos já viam que teve o quê? Uma verdadeira conversão. Por quê? Que proveito tem esse evangelho? Que você aceita para perder a sua vida. Então Paulo, ele era perseguidor, ele sabia, para ir. Eu tive um encontro com Cristo. Próprio Cristo. Paulo já conhecia esse evangelho porque ele já perseguia os cristãos. Já conhecia. Paulo era um cara letrado. E além de tudo, ele sabia que aquela conversão era verdadeira. Por quê? Que proveito tinha ser um cristão naquela época? Hoje até se existe um proveito, né? Um falso proveito de ser um cristão, porque é bonito, né? Quantas pessoas aí estão no mundo, passam a semana toda, e aí às vezes é funkeiro, né? Não sei o que, passa a semana toda só cantando música prosmíqua, músicas que profanam o nome de Deus. Aí chega no final de semana, posta uma foto da Bíblia, naquele, né, que fica meio turvo assim, posta a foto da Bíblia, bota lá adorando ao Senhor. É amigo do evangelho, amigo da igreja, mas o principal ele não é, que é estar onde? No reino do Senhor e no corpo de Cristo. Então nós aprendemos nessa manhã que o batismo é o quê? O batismo é um sacramento ou uma ordenança? Uma ordenança. Qual o símbolo do batismo? Para quem? Morte para o mundo e viver para Cristo. E o propósito é o quê? Quando se batizamos, qual é o propósito principal? Tornar público a nossa confissão a Cristo, a nossa rendição a Cristo. O batismo não é algo essencial. O batismo não perdoa os seus pecados. O batismo não perdoa os seus pecados. Quem perdoa é o sangue vertido na cruz do Calvário, quando você crê. Mas o batismo, depois que você crê em Cristo, que Jesus vai dizer, aquele que crê, primeiro creu. Depois que você é ensinado, você é o que? Batizado. Aí sim, se você passou o tempo, você não quis o batismo, né? E outra, é louvável, né? Se eu pudesse ter a oportunidade de se batizar no Rio Jordão, eu iria se batizar no Rio Jordão. Mas por que eu iria se batizar no Rio Jordão? Porque a água é mágica? Porque Jesus se batizou lá? Não. É a mesma água, é o mesmo simbolismo de batizar aqui. Mas eu queria por visitar, né? Só para dizer que me batizei. O que nós temos que ter cuidado é que tem muitas pessoas, eu digo muitos, que se dizem cristão, que usa desse argumento. Não, Jesus se batizou no Rio Jordão e tem que ser lá. Para o quê? Extorquir os irmãos. Porque não é barato você ir. Aí começa o quê? Extorquir. Quantas pessoas vão se batizar lá? Eu poderia, eu queria, eu tenho vontade de ir a Israel visitar? Tenho, é a nação do Senhor. Quem não tem vontade? Eu tenho. Se eu pudesse ter se batizado lá, eu queria. Não porque as águas são mágicas, porque Jesus se batizou, porque João batizou lá. Não, não foi por causa disso, né? Mas não é a água, não é o local, é o que? A sua consciência de que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. E você confessar publicamente que a sua vida é inteiramente dele. Não, disse que lá é sujo. Amém, meus irmãos? Então, esse é o propósito do batismo, estar incestado no corpo de Cristo, crer nele, e o propósito principal do batismo é você o que? Confessar publicamente, né, a sua fé aos que estão lá fora. Até porque nós fazemos isso, quando digo nós fazemos isso, nós incentivamos aqueles que estão o que? Na casa do Senhor, estão buscando o que? O arrependimento, e aqueles que, olha, rapaz, esse aí está participando do corpo de Cristo. Lá fora ele era um assassino, lá fora ele era um prostituto, lá fora ele era um homossexual, lá fora ele era um feiticeiro, um macumbeiro, mas Cristo o que? Mudou a vida dele. E hoje ele o que? Hoje ele está morto para o mundo, está vivo para Cristo.
para Cristo. Isso que, depois de um tempo, veja só, quando nós realmente aceitamos a Cristo, aquilo que o pastor deu o testemunho da filha, quando nós realmente aceitamos a Cristo, vem de nós, espera aí, eu preciso receber o batismo. Eu necessito receber o batismo para participar do corpo dele. Amém? Então Deus abençoe a igreja. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, segundo a sua infinita graça, bondade e misericórdia. Aprendemos nesta manhã qual é o propósito, qual é o fundamento do batismo, amém? Qual o caminho que possamos realmente entrar, amém? No caminho do batismo, amém? Será que mais, se o irmão Crebe hoje quiser batizar de novo, pode, irmãos? Se hoje o nosso irmão Crebe, que foi batizado nas águas, foi querer batizar no Rio Jordão, ele pode? Não, se quiser batizar, pode ir batizar? A pergunta foi essa. Pode não, pastor. Amém? Mas não pode não, viu, irmão? Aí é crucificar a Cristo novamente. Não deve. Amém? Apesar que diante de nós, irmãos, nós temos obreiro aqui que batizou novamente aqui. Batizou novamente por quê? Porque não estava segundo a ordenança de Cristo. Amém? Batizar sob imersão. Somente foi batizado por aspersão. Mas isso foi só jogou uma aguinha assim, né? Uns pingos d'água, não. Então tem um obreiro aqui que está no nosso meio, que batizou novamente por causa de quê? Porque não foi realmente feito o batismo segundo a ordenança de Cristo, batizado trinitária, né? Batismo trinitário. Sobre esse batismo que o unicista diz, irmão, em nome de Jesus, é somente na autoridade de Jesus. Essa versão é real, amém? Quando diz batizar em nome de Jesus, é somente na autoridade de Jesus. Amém? Então, a autoridade, não é no momento que for fazer a imersão, eu te batizo em nome de Jesus, não. Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na questão do nome de Jesus, né, é na autoridade de Jesus. Amém? Então, irmão, se algum unicista vir, não, tem que ser batizado em nome de Jesus, não. Tem que ser batizado na autoridade em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, estaremos fazendo... Amém? Quando gostaria de algumas vezes que eu, quando estou perto dos irmãos que estão sendo batizados, digo, irmão, quando o irmão for batizado, irmão, mostra a língua também, batiza a língua também, porque a língua é complicada. Batiza com boca aberta para batizar a língua também, porque não é só batizar a língua também. Amém?